É, hora do Mão A. Dorotea, uma princesa rejeitada pelo seu pai, conspira contra seu irmão, o príncipe herdeiro, ascendendo ao trono de Ubera e montando um reinado tirânico. Mas quando ela é traída pelos seus, e morta pelos aldeões, a garota recebe uma segunda chance para enfrentar seu passado, desvendando antigos poderes do mundo e buscando sua redenção como uma pessoa boa. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é A Tirana Quer Ser Boa, e espero que aproveite. A história começa com um livro, que conta sobre a lenda desse mundo. Com o poder emprestado do Espírito da Luz, o sol foi erguido, e o dia libertado, enquanto o conjurador de espíritos invocou a noite através do Espírito da Escuridão. Uma vez que Milanere conferia energia à vida, Fride ofereceria o dom de descanso. E enquanto Milanere brilha sua luz quente sobre os mundos, Fride proporcionaria sua sombra, para que houvesse um descanso da luz e do calor. E foi assim, que o mundo e o Império de Ubera foi criado. Com o poder único para invocar os espíritos com majestade e esplendor, a família imperial, Milanere, e a família do arquiduque, Fride, são únicas e insubstituíveis. Mas para Dorotea Milanere, a princesa do Império de Ubera que está lendo a história, tudo isso parece ridículo. De repente, ela se afasta ao ouvir seu irmão mais velho, Raymond Milanere, e príncipe herdeiro do Império, se aproximando dela. Embora Raymond seja fofo e alegre, Dorotea ainda acha que ele não tem senso de dignidade. Mas ela se sente com lágrimas nos olhos de repente, ao lembrar como o matou. Isso mesmo, o presente em que ela vive agora é a sua segunda chance na vida, e também a última oportunidade dada a ela como tirana. Ela jura não cometer o mesmo erro duas vezes, e se lembra constantemente de apenas ser boa. Em sua vida passada, depois de matar Raymond e usurpar o trono, ela se tornou a imperatriz de Ubera, eliminando quem ficava em seu caminho, e compartilhando riqueza e poder com aqueles que a favoreciam. Mas no fim, ela acabou em ruínas. O homem que ela amava lhe odiava, e escolheu a morte. Aqueles a quem ela compartilhou o poder, usaram esse mesmo poder para estrangulá-la. O povo apontou os dedos para ela, a chamando de tirana, e a raiva deles incendiou o palácio, sinalizando sua morte. Assim, ela aceitou seu destino, mas lhe foi concedida uma nova vida, uma chance de virar a página de sua vida manchada de maldade e arrependimentos. Então, nesta vida, ela não deve matá-lo novamente, e com isso claro, ela também não deve odiá-lo. Mas dado o comportamento de rei, talvez ela deveria apenas deixá-lo em coma. Brincadeira, é que a princesa apenas odeia pessoas grudentas e barulhentas. Mas para ser honesta, ela também nunca gostou do irmão. Ele não tem nada na sua cabeça, mas mesmo assim, ainda tem muito mais que ela jamais terá, apenas por ser o príncipe herdeiro. Então Rei diz que vai brincar lá fora, mas ela prefere ler livros de história que gastar seu tempo em outro lugar. Quando a governanta percebe que Dorotea está lendo a Pedra do Espírito da Luz, ela comenta sobre o livro. Quando Dorotea corrige o que ela disse, ela percebe que Dorotea é realmente uma gênia, e talvez ela devesse ter fingido saber um pouco menos. Então a governanta pensa que o imperador Carnon Milanere deveria saber disso, mas Dorotea aperta o punho, dizendo que não é necessário. A palavra pai sempre pareceu muito estranha para ela, algo que ela apenas pode supor o significado, mas nunca realmente compreende. Embora sejam de sangue, isso não tem significado para ela, pois ela não herdou a qualificação de uma Milanere. Sua mãe, a imperatriz Alice, morreu durante o parto, e com isso Carnon sempre manteve sua distância. Ela se esforçou tanto para chamar a atenção dele, se esforçando em tudo para ser melhor que rei. Mesmo assim, ele nunca lhe deu uma segunda chance. Mas as coisas eram diferentes com o garoto. Sem fazer nada, Rei recebia presentes de Carnon e até compartilhavam refeições juntos. Ela começou a se perguntar por que Rei recebia tanto amor, sendo apenas um bagunceiro, apesar de sua posição como príncipe herdeiro. Isso é o que acontece quando você negligencia seus filhos pessoal, eles podem virar tiranos. Isso é por causa do seu nascimento, ou é apenas porque ela não é a herdeira? No passado ela aproveitou todas as oportunidades para ser cruel com o rei, mas apenas piorou seu relacionamento com Carnon. Ela sempre ansiou e desejou amor, mas sua vida era muito odiosa para isso. Seu amor sempre foi unilateral, e não era correspondido. Com o tempo, a semente do mal cresceu rapidamente no solo fértil de sua raiva e ressentimento, o que eventualmente deu origem à sua alma invejosa e ciumenta, que pisa na maldade e devora os outros de forma gananciosa. No presente, Dorotea percebe que passar seus pecados para os outros é inútil, se culpando por não ser boa o suficiente. Mas tudo bem, ela não deve se importar mais com seu pai, e seria melhor viver sem ver uma única sombra dele. Ela só precisa ser boa nesta vida. Um dia depois, a governanta aponta para a casa de Alice, o jardim que Carnon fez para ela quando estava com saudades de casa, pensando que isso poderia mudar o humor de Dorotea. Mas Dorotea fica assustada quando a governanta cumprimenta o imperador.
Ao ver a carranca de seu pai, ela engole em seco, pensando no que dizer. Justo nesse momento, Carnon pergunta friamente quem ela é para ousar entrar no jardim de Alice. Ela é obviamente sua filha senhor, que aparentemente puxou o seu lado tirânico. A governanta apresenta Dorothea, mas Carnon acha que ela não tem modos por não cumprimentá-lo. Claro, a governanta vem em seu socorro, dizendo que ela é muito inteligente e precoce, já que ainda na idade dela, ela é capaz de memorizar toda a genealogia da família Milaneri. Carnon testa se é verdade, mas Dorothy decide que não recitará se isso não a beneficiar, para não desperdiçar seu valioso tempo. Afinal, ele não poupou um momento para vê-la desde o nascimento, o rei da negligência infantil. Estranhamente, Carnon concorda em lhe dar o que ela quiser. Apesar de não querer nada dele neste ponto, ela não pode simplesmente se recusar a responder ao imperador. Então, Dorothy deseja ter o vinho mais fino feito em seu nome, algo que ela acha que será útil no futuro. Por outro lado, ele fica surpreso com quanto ela sabe sobre vinho apenas por ler um livro difícil, como o Retrato de Babalua. Carnon concorda, mas um nome errado significaria um castigo para sua governanta por mentir para o imperador sobre as capacidades de Dorothy. Tal pai e tal filha. Já que ela decidiu ser boa nesta vida, ela deveria pelo menos salvar a governanta. No dia seguinte, Dorothy está feliz por não ver Carnon, pois ele só estragaria seu humor. Ela deve evitar todas as coisas que desviam seu objetivo de ser boa. Só agora ela percebeu que ser boa é basicamente não fazer nada. Mas por agora, vamos nos concentrar em não fazer mal a ninguém, especialmente a Rei. Falando em Rei, ele chama por seu nome, então ela corre para se esconder, instruindo sua governanta a não contar a Rei onde ela está. Rei está meio triste, pois quer mostrar a ela como manejar o espírito da luz. Manejar o espírito da luz é dito ser uma bênção única para os Milanaires, mas isso é uma história muito distante. O poder dos Milanaires, que diziam ter feito o sol nascer, se tornou desesperadamente fraco, e agora atingiu um ponto de apenas poder acender pequenas fogueiras, e com o tempo, Milanaires nasceram incapazes de manejar espíritos. Milanaires como Dorothy. E isso deu às pessoas mais um motivo para não amá-la, incluindo Carnon. Em sua defesa contra Deus, ela queimou com ainda mais fervor em sua inveja de Rei. Por causa de sua amargura, ela usou sua espada para tomar o poder do espírito do trono, declarou o fim da era da mitologia e o começo da era da humanidade com uma espada ensanguentada em sua mão. Mas ela falhou e foi executada alguns anos depois por tirania. Sua humilde queda deve ter sido um castigo da grande lenda por sua arrogância. De volta ao presente, Rei está triste, pois também quer apresentar seu amigo a ela. Dorothy vira o caminho, mas esbarra em alguém, a fazendo cair. Quando ela olha para cima, vê o rosto de um garoto, o homem que ela mais amou em sua vida anterior e que mais a odiou. Como ela poderia esquecer seu amor, seu fôlego, sua eternidade? Theon. Theon sente muito por ter arruinado seu vestido e fazê-la chorar, mas ela não está chorando por isso, mas sim porque sente muita falta dele. Theon se surpreende com quanto ela conseguiu saber seu nome, mas ele apenas enxuga suas lágrimas com grande ternura. Dorothy não consegue acreditar como Theon, que a odiou tanto, está vivo diante dela, e mais radiante do que nunca. Deve ser difícil para ela ver ele sem lembrar o que tinha acontecido. Theon simplesmente sorri, a chamando de boa menina depois que ela se acalma um pouco. Dorothy pensa que talvez ele seja a razão para seu retorno a essa vida. De repente, Rei aparece e agarra a gola de Theon por machucar Dorothy, mas Dorothy consegue ficar no meio e mente sobre machucar seus olhos com um pouco de poeira. Por outro lado, Theon está surpreso com a forma que a princesa encobriu sua insolência. Ele fica ainda mais surpreso ao ver sua reação, como se já se conhecessem há muito tempo. Rei se desculpa com Theon e o apresenta como seu novo amigo, Theon Fried. Theon então beija sua mão como uma saudação. Dorothy logo pensa que é o novo começo deles, então ela começa a se perguntar se ela poderia renunciar às suas exigências cruéis por amor, deixando para trás as tragédias do passado, e se ela pudesse amá-lo por sua causa, ele poderia dar um olhar para ela nessa vida. Mas ela se esqueceu de um detalhe, e alguém chama o nome de Theon por trás. Julia Delevingne, seu primeiro e último amor. As coisas acabaram de se complicar, pois Theon, que não teve escolha a não ser casar com ela devido à sua persistência e o juramento entre suas famílias, estava apaixonado por Julia até seu último suspiro, tendo uma amizade duradoura desde a infância. A relação deles era bem especial, e os dois se encaixavam como peças de um quebra-cabeça, e por isso claramente não havia espaço para Dorothy. Ela ansiava pelo amor de Carnon em vão, e também buscava o amor de Theon, o que era igualmente fútil. Theon continuou perseguindo por Julia mesmo depois do casamento deles, trocando dezenas de cartas secretas. Dorothy ainda se lembra de como ele sorria sempre que escrevia cartas para Julia, uma expressão que ele nunca guardou para ela. Então, para apagar aquele sorriso dele, ela ordenou a alguém que fabricasse uma acusação convincente para levar Julia à morte.
Com isso ela estava iludida que Tion finalmente seria dela, mas no lugar disso ele escolheu a morte, a deixando por Julia mais uma vez. No fim, foi o seu amor egoísta que o levou à morte. Sua vida realmente estava cheia de sofrimento, e em troca, ela tornou as vidas das pessoas ao seu redor miseráveis também. Ela esperava que fosse diferente dessa vez, mas mesmo em sua segunda vida, Tion e Julia são inseparáveis. Envergonhada pela expressão que fez depois de vê-los juntos, ela se desculpa e sai rapidamente. Ela deveria ter percebido que não tinha espaço para ela ali. Naquela noite, em sua cama e enquanto lágrimas escorrem pelo seu rosto, ela ainda segura o lenço de Tion que ele lhe deu mais cedo quando ela começou a chorar. Alguns dias depois, Rei está andando de um lado para o outro, extremamente nervoso, pois naquele dia ele se tornará oficialmente o sucessor do trono. Mesmo Dorothy não pode acreditar que seu irmão de olhos inocentes liderará o império. Mas ela se retrai quando ele lhe diz que ela é a legítima herdeira do trono, mas não pode assumir por conta da sua incapacidade de controlar os espíritos. Notando o quão ingênuo o rei era, ela pensa em como sua inocência descontrolada é o veneno mais tóxico. Rei pede um abraço, mas Dorothy simplesmente se afasta e ignora seu pedido. Uma investidura é uma cerimônia onde o imperador anuncia formalmente seu sucessor oficial para o povo, e é considerada como um dos assuntos mais importantes do império. Vendo o cetro, ele deveria haver uma pedra espiritual, mas agora está faltando. Havia notícias de que a pedra foi encontrada pouco antes de Dorothy ser executada, mas agora isso não importa. E assim, a investidura acontece neste dia. Rei lança um olhar caloroso para ela, e os espíritos flutuam em sua direção, o que a deixa ainda mais irritada. Quando Carnão coroa seu filho, Dorothy apenas espera que o próximo soberano seja um rei bom e sábio, digno dos livros de história. Depois da cerimônia, as pessoas começam a cumprimentar Carnon e Rei, mas Dorothy apenas permanece atrás deles. Seu nome é como uma maldição, pois sempre que as pessoas comentam sua semelhança com sua mãe, Carnon diz que estão falando bobagens. O cara é cruel, e Dorothy não tem escolha a não ser suportar essa rejeição clara, sendo ignorada e tratada como um mero objeto de decoração. Se fosse a antiga Dorothy, ela teria causado problemas para Rei, mas ela só quer que isso acabe, esperando que Rei entenda que ali não era o lugar dela. De repente, Tion se aproxima com um copo de vinho na mão. Dorothy se surpreende por ver Tion se aproximando e conversando com ela. O garoto percebe que ela não comeu nem bebeu nada, então lhe traz um copo de suco de romã. Na mesma hora a princesa fica meio empolgada, pensando que ele deve estar observando ela por todo esse tempo, e agora ela pensa em saborear cada gole. Não vamos presumir a menos que seja dito princesa. Tion começa a falar sobre como ela é inteligente baseado no que Rei lhe contou, e diz que espera vê-la em Episteme em breve. Episteme é a academia mais prestigiosa do Império, produzindo as mentes mais brilhantes dessa terra, o centro de todas as conexões sociais entre a juventude nobre. Mais diferente de Rei, que conseguiu se matricular facilmente, ela não teve esse privilégio, pois não deveria ofuscar o príncipe herdeiro de forma alguma. Em revolta contra essa injustiça, ela escapou do palácio e atirou uma pedra em Episteme, atingindo o filho mais velho de um duque na cabeça, e isso foi a gota d'água em seu relacionamento com Carnon. Ela não quer repetir isso porque já abandonou seus desejos egoístas. Tion, bastante perspicaz, percebe a situação apenas observando a posição de Rei e dela. Dorothy fica ansiosa com Tion vendo esse lado dela, então tenta mudar de assunto, mas então Julia chega, dizendo que o Grão-Duque está chamando por ele. Dorothy fica sozinha novamente, decidindo se retirar para seu quarto. De repente, alguém esbarra em sua bebida, a fazendo derramar em todo o seu vestido, apesar dela estar mais preocupada com o suco que Tion lhe deu. Nesse momento, Carnon lhe diz para se desculpar. Rei protesta, dizendo que ela é a vítima, mas Dorothy abaixa a cabeça e pede desculpas ao Duque Bronte, uma presença bem mais superior no tribunal que uma mera princesa com apenas a aparência de poder. Para Dorothy, não era difícil pedir desculpas, na verdade, esse tipo de coisa seria bem simples para ela. Mesmo assim, é uma boa desculpa para ser dispensada. No entanto, ao olhar em volta, ela vê Tion olhando para ela. Ela se sente enjoada e não pode suportar seus olhares de pena. Ela quer que todos desviem o olhar logo, especialmente ele. É engraçado como um simples copo de suco pode iluminar os desejos de alguém por um momento, e de repente arruinar sua noite. Ela se acostumou com o jeito como Carnon a trata, mas não consegue suportar o olhar de Tion, mesmo sabendo que ele não tem sentimentos por ela. Ela também ainda sente ciúmes ao vê-lo com Julia, e sabe que precisa deixá-lo ir. De repente, Rei bate à sua porta, perguntando se ela quer conversar sobre o que aconteceu, mas Dorothy apenas o empurra para fora. Rei até sugere fazerem uma pequena festa, mas o mau humor de Dorothy se volta contra ele. Ela abre a porta e agarra suas roupas com raiva, o lembrando de agir como um príncipe de verdade, e enfatizando que ela não quer a pena dele. Então, ela implora para que ele a deixe sozinha,
gritando de raiva. Mas ela para quando ouve a voz de Tion, perguntando se ela está bem. Ele estava ali o tempo todo. Acontece que Rei os trouxe para que pudessem brincar juntos. Dorothy bate a porta com força de repente, envergonhada daquilo que fez com seu irmão. Em seu quarto, ela agora se despreza por ser tão lamentável e difícil de amar. O que ele vai pensar dela agora? Ela promete de novo ser boa, não, promete ser melhor que todos os outros, decidida que isso que ela fará em sua nova vida. Por dias ela fica acamada, e todo esse tempo ela continua dizendo a si mesma para ser boa. Quando finalmente se recupera, ela nota a presença de Rei espiando pela porta. Ele se encolhe quando ela chama seu nome, entrando nervoso no quarto e trazendo sua primeira colheita de tomates como presentes. Acontece que ele fez um jardim secreto de vegetais atrás do castelo, mas Dorothy não pareceu se importar com os esforços de seu irmão, e começa a apontar como ele deveria estar ocupado estudando, em vez de cultivar alguns vegetais no jardim. Em sua defesa, ele estuda de vez em quando. Na mente da garota, Rei é tão inconsciente que não nota que algumas pessoas estão se esforçando para superá-lo, mas ao contrário dela, ele já tem um mundo nas mãos sem ter feito qualquer esforço, e mesmo enquanto desfrutava de todo o tempo que tem, ainda conseguiu se tornar o príncipe herdeiro. Apesar dela não entender a pressão em cima do garoto e não se importar com seus esforços para animá-la, Rei ainda pede desculpas por sempre incomodá-la, fazendo Dorothy lhe dizer que ele não será um bom imperador assim. Apesar de seu objetivo de ser boa, ainda havia uma parte dela que não o queria naquele trono. Talvez seja sua natureza como tirana. Mas ainda assim, Rei garante que fará o seu melhor na epísteme para se tornar um irmão de quem ela se orgulha. Ele realmente só quer que você se concentre em cuidar de si mesma. Então, Rei pergunta meio hesitante se ela quer sair, porém, Dorothy já viu tudo em sua vida passada, então realmente não está interessada em fazer passeios. Rei está com lágrimas nos olhos diante da rejeição, mas depois de dias de insistência, ela finalmente concorda, mas com uma condição: ela irá sozinha com a governanta para acompanhá-la. Rei soluça, mas o que importa é que ela vai sair do quarto, enquanto Dorothy, por outro lado, está irritada com a sua cara como de costume. Naquela manhã, a governanta lhe dá um vestido de exterior para vestir, felizmente apertando a mão de Dorothy saindo às pressas antes que ela mude de ideia. Na cidade, a governanta oferece sua mão para segurar a menina, para que ela não se perca. Em sua vida anterior, ela nunca andou por este lugar enquanto segurava a mão de alguém. Quando ela vê todo o império, ela fica meio feliz com isso, percebendo como ficava sem um tirano no poder. Aparentemente você esqueceu de seu pai, princesa, ou talvez ele é um tirano apenas para você. O império que ela se lembra estava cheio de cidades desgastadas pela guerra, pessoas magras e ruas ensopadas de sangue. Ela pensa que talvez não faria mal apreciar brevemente a cena pacífica. Mas o perigo lhe aguardava no beco. Dorothy está deitada no chão, seus olhos estão vendados enquanto seu corpo está amarrado com uma corda. Tudo o que ela pode ouvir são as vozes de homens planejando se livrar dela no momento em que o dinheiro for colocado em suas mãos. Ela rende os dentes de raiva, não conseguindo acreditar que isso está acontecendo com ela. Se essa mesma situação acontecesse na vida passada, esses homens estariam em grandes apuros agora. 4 dias atrás, a governanta continuava levando de loja em loja para experimentar coisas diferentes. Ela parecia tão farta da situação que estava, que Dorothy se arrepende imediatamente de ter saído. Enquanto caminhavam, a governanta disse que parariam em uma livraria no beco para comprar alguns livros para ela. Isso imediatamente chamou sua atenção, com seu rosto eventualmente brilhando. Ela realmente sabia como levantar o ânimo de Dorothy. Eles estão falando sobre comprar uma sobremesa enquanto caminham em direção à livraria, quando de repente, alguém ataca a governanta por trás, fazendo com que ela desmaie no chão. O homem agarra Dorothy e pressiona um lenço no rosto dela, fazendo com que ela perca a consciência. Atualmente, Dorothy está incrédula que ela costumava ser a imperatriz de um império, mas naquele exato momento, ser completamente indefesa. Em sua mente, ela não se importava em morrer um pouco mais cedo, mas certamente não queria ser morta por aqueles bandidos. Já se passaram 4 dias desde que os bandidos e a governanta deveriam voltar com dinheiro, mas ninguém veio. Dorothy desmaiou por 4 dias também, fazendo com que seu corpo se sentisse fraco e vazio. Ela sente que Carnon só abandonará mesmo que a governanta faça o seu melhor. Então, ela é deixada sem escolha a não ser resolver essa questão com suas próprias mãos. Ela se senta, lhes pedindo para tirar o pano que vendava seus olhos junto com as cordas. No momento em que ela abre os olhos, um homem com uma cicatriz na testa a cumprimenta com um sorriso no rosto. E é aí que a peça principal começa. Ela logo finge ser uma garotinha indefesa com um olhar inocente, e Dorothy pergunta ao homem qual é o nome dele, com ele respondendo que é Tuto. Ela pergunta se ele é o novo governante dela, mas ele educadamente recusa dizendo que não. Com uma expressão adorável e tentando mostrar seu charme, ela pergunta se ele é amigo de seu pai,
o que ele responde que sim. Admito que ela está atuando muito bem com as expressões. No entanto, por trás dessas expressões estão seus pensamentos sangrentos de despedaçá-los. Ela continua a agir como uma criança inocente, e acompanha Tuto, até que ela lhe diz que está com fome. Ele sente pena dela, e pergunta a outro cara chamado Tione se podem lhe dar comida. Mas Tione não gosta disso, e ele ameaça com uma faca dizendo que eles não são seus tios e que eles a trouxeram aqui para matá-la. Tione logo a amarra novamente, mas de repente, um escorpião aparece do nada, fazendo os dois homens gritarem. Dorothy astutamente oferece pegar o escorpião em troca de ser desamarrada. Sem opção, eles a desamarram, e Dorothy começa a pegar o escorpião. Tione quer que ela o mate, mas ela inventa uma desculpa de que não pode, pois é muito fraca para mover suas mãos. No final, eles acabam lhe oferecendo comida, e então Dorothy sai para soltar o escorpião. No momento em que sai, um choque toma conta dela, já que a única coisa que seus olhos veem é areia. Eles estão no deserto, eles estão no meio do nada, o que significa que fugir não é uma opção. Mesmo assim, Dorothy ainda está um pouco contente que ambos os homens cumpriram sua promessa de deixá-la comer. Enquanto come, ela ouve de ambos que a notícia se espalhou pelo Império, a de que Princesa foi sequestrada. Eles sabem que têm que se livrar dela agora, já que não serão poupados assim que descobrirem quem a sequestrou. Ouvir tudo isso deixa Dorothy sem escolha a não ser empunhar uma faca. Tione de repente avança, e ela se move rapidamente, golpeando suas costas com uma faca. A lâmina mal o corta, então ele se vira e a agarra pelo pescoço, a jogando contra a parede. Dorothy tenta revidar e golpeá-lo com a faca, mas ela era muito fraca. Enquanto luta por sua vida, todo o ressentimento começa a se formar porque nunca há nada que ela possa fazer, assim como a coroação do príncipe herdeiro, ou sua não em episteme, não conseguindo a atenção de Carnon e nem conseguindo o coração do amor de sua vida, Tion. No fim de tudo, não há nada que ela possa fazer nem mesmo para evitar que sua serva mais confiável a abandone. Ela reúne todo o seu ressentimento, a fazendo ferver de raiva, o que lhe dá força para lutar novamente e chutar Tione, o fazendo cair no chão, rapidamente o esfaqueando no joelho. Ele grita de dor enquanto olha para ela, implorando misericórdia com aqueles olhos. Os olhos que Dorothy conhecia bem do seu passado, a vendo como um monstro. Mas por que ela seria um monstro quando tudo o que quer é se salvar? É exatamente assim que o mundo é injusto. Você é visto como ruim mesmo no momento em que se defende. Mas ela ainda jura ser boa, então se afasta dele, não o atacando mais. Ela sai e começa a sua jornada de volta para casa com seu coração pesado, e sem um ombro para se apoiar. A noite chega, e o vento fica mais forte e mais frio. Sem uma luz à vista, ela continua se sentindo impotente. Ela não consegue evitar de pensar se coisas seriam diferentes se ela pudesse empunhar-se o espírito da luz. Melhor ainda, se ela fosse seu irmão, alguém viria ao seu resgate. Ela enfim desiste, e está pronta para sua solitária morte, desaparecendo como uma brasa moribunda. Mesmo assim, dessa vez era muito melhor do que ela jamais poderia esperar. Quando ela aceita sua morte e está pronta para fechar os olhos, uma luz e o som de cascos de cavalo vêm em sua direção. Finalmente, uma razão para você viver. Isso faz com que ela perceba que os deuses são realmente cruéis. Justamente quando ela aceita seu final, eles lhe dão um motivo para ter esperança e um desejo de viver. Suas pernas vacilam tentando se levantar enquanto ela levanta as mãos pedindo ajuda, mas seu corpo não aguenta, e ela desaba no chão. Mas seus esforços não foram em vão, o grupo de busca do Império a encontrou. Dorothy acorda de seu sono profundo, e no momento em que abre os olhos, é saudada por um quarto familiar, e é aí que ela percebe que voltou. Enquanto analisa a situação, ouve uma voz familiar, a de Carnon. Ele está falando sobre sua situação e as pessoas que a sequestraram. Ela rapidamente sai da cama e caminha em direção à porta, sentindo a esperança de que Carnon foi lá verificar como ela estava, e que de alguma forma, se importava com ela. No entanto, essa esperança desaparece no exato momento em que ela ouve seu pai tratar sua situação como um incômodo irritante. Carnon ordena à governanta que cuide da situação e garanta que não haja mais problemas. Ele está determinado a enterrar a situação, e até punir as pessoas que exagerassem sobre o ocorrido, como se a vida de sua filha não tivesse sido colocada em risco. Ao perceber o quão desamada ela é pelo próprio pai, o coração de Dorothy se estilhaça. Apesar de quão brava e forte ela era, a dor que ela sente graças ao tratamento de seu pai não dava para ser negada. Dorothy pensa que seu pai a desgosta por causa de seu egoísmo, mas ela não fez nada para provocá-lo. Isso a faz perceber que talvez ele simplesmente não goste dela, e talvez a situação em que ela se encontra seja o castigo pelos pecados que cometeu em sua vida anterior, uma punição por ter sido uma tirana. No dia seguinte, os servos a verificam. Ela imediatamente sabe que a governanta foi substituída, e se pergunta se sua antiga governanta está bem. Ela sente pena, já que a governanta era amável e doce com ela.
Considerando sua situação, o servo masculino recomenda que ela descanse à beira-mar, pois era calmo e cheio de ar fresco. À beira-mar, isso significa que ela pode deixar o palácio, longe de todos. Isso é perfeito para ela, pois estará longe de olhos curiosos, e finalmente poderá aprimorar sua força em paz. Seus punhos se fecham, e apesar de querer aprimorar sua força, os erros que cometeu no passado ainda a assombram. Mas é isso, está no passado. Talvez dessa vez ela possa colocar essa força em um bom uso. Ela diz à nova governanta que quer ir, mas ela tenta impedi-la, pois o castelo à beira-mar seria grande demais para ela. No meio de uma discussão, com um enorme sorriso no rosto, Rei entra na sala segurando um buquê. Parece que sua presença alegre ilumina instantaneamente a sala. Rei a vinha visitando desde que ela chegou. Quando soube que ela planejava ir à beira-mar para se recuperar, ficou desapontado. Ele não quer ficar longe dela, e implora para ela ficar, até se oferecendo para acompanhá-la à epísteme. No final, não importa o quanto ele implore, ela já está firme em sua decisão. Dorothy explica que o que aconteceu com ela não é culpa dele, então ele não é obrigado a visitá-la. Isso faz com que ele reclame, mas ele também não pode fazer nada a respeito. No final, Dorothy pede para ele ir embora, já que ela quer descansar. Alguns dias depois, chega o dia de sua partida. Enquanto caminha em direção à carruagem, Dorothy pensa como foi bom ter dito a Rei para não lhe acompanhar até lá, pois com certeza ela sabia que teria uma dor de cabeça por causa dele. Ele iria reclamar o tempo todo e implorar para ela ficar. De repente, antes que ela possa entrar na carruagem, alguém a interrompe. É Tion, e ela fica chocada, pois não esperava vê-lo, e mais importante, ela não quer que ele a veja naquela situação. Ainda bem que ele chegou a tempo, ele veio de propósito para dar algo a ela. São balas, e ele pensou que ela poderia sentir enjoo durante a viagem. As bochechas de Dorothy ficam vermelhas no momento em que ela vê as balas. Ele realmente pensou nela e até fez um esforço para se despedir dela só para dar essas balas. Com os olhos cheios de preocupação e as bochechas levemente vermelhas, Tion evita o olhar dela, enquanto diz que é uma pena que não poderá vê-la por um tempo graças à sua partida repentina. De repente, ele encara Dorothy com um sorriso no rosto, lhe desejando uma rápida recuperação e esperando que ela retorne em breve. Com vários pensamentos se misturando em sua cabeça, Dorothy se despede dele, e vira para entrar na carruagem. As ações dele mostram claramente que de alguma forma, ele tem sentimentos por Dorothy. Ele nunca se importou com ela em sua vida anterior, e no fundo, ela está esperando por algo entre eles, mas ainda se recusa a se permitir tais pensamentos. Na carruagem, ela tenta se acalmar, mas ainda assim não pode negar o fato de que Tion se preocupa com ela. Essa é a primeira vez, e isso alegra. Ela então tira as balas que ele deu e as pressiona contra o peito. Seu rosto está completamente vermelho, mas também cheio de paz e felicidade. No momento em que ela chega ao castelo à beira-mar, ela se apaixona imediatamente pelo lugar. O local tranquilo faz com que ela perceba que está longe do palácio, e é como tirar um enorme peso de seu peito, longe do lugar onde ela matou o rei e de onde Tion morreu. O palácio a sufoca, cheio de mais memórias. Para ela, estar em um novo lugar era o melhor, e ela finalmente pode começar de novo aqui. De repente, alguém bate na porta, e é a empregada do castelo, chamada Clara. Seu rosto está cheio de preocupação enquanto diz a Dorothy para esperar por ela, já que ficaria devastada se ela se perder. De repente, Clara apresenta um homem alto a ela, é Stefan Greenwald, o cavaleiro que a guardará. No momento em que seus olhos se encontram, as memórias do passado ressurgem, incluindo a forma como ela matou a pessoa à sua frente. Naquele exato momento, ela não pode evitar se perguntar por que ele está com ela, por que ele estaria guardando uma princesa sem poderes. Dorothy estende a mão, como sinal que está satisfeita por conhecer ele. Mais segundos depois, Stefan a cumprimenta com um high five no lugar do aperto de mão. No seu quarto de estudos, Dorothy planeja escrever guias sobre como ser boa, quando de repente, Clara entra para lhe oferecer alguns lanches. Tendo dificuldade em escrever, ela pede a Clara por ajuda, mas do nada, Stefan também aparece. Clara não pode deixar de rir de como Dorothy parecia adorável querendo escrever aquelas notas. A criada sugeriu diferentes coisas, mas nada realmente agradou Dorothy. Clara também sugere rir pelo menos 10 vezes ao dia, pois para ela, o riso é o melhor remédio. Dorothy até tentando sorrir, e ela parece bem adorável fazendo isso. No entanto, ela para, já que forçar um sorriso apenas faz seu rosto tremer. Não é que ela não queira ser feliz, é que ela não tem motivo para isso. Ela começa a rabiscar e escrever em seu caderno. Para ser boa, ela teria que fazer essas coisas. Primeiro, sorrir gentilmente uma vez por dia. Segundo, não cobiçar o que pertence a outro. Terceiro, salvar 1 milhão de pessoas e assim por diante. Ler isso também a faz relembrar dos erros que cometeu. Ela tinha que mudar.
Ao terminar, ela pede para o cavaleiro acompanhá-la até a praia. Enquanto está se divertindo, ela nota um menino sentado na praia. Ele é familiar, e claramente ela conhece esse menino, que é Ethan Bronte, o homem mais belo mas também, o mais perigoso que ela conhece. Ethan Bronte, também conhecido como Anjo de Olhos Dourados, é a fantasia de todos, seja homens ou mulheres. Não há ninguém que sonhe em se opor a ele, e ele só tem olhos para Dorothy. Ele era sua mão direita, e até ajudou a matar Ray e a se desfazer Julia. Ele matou essas pessoas que Dorothy odiava em seu nome. Visto como Ethan traiu no passado, Dorothy planeja ficar longe dele nessa vida. No entanto, ele imediatamente fecha os punhos no momento em que o vê chorar. Ela nunca viu Ethan chorar assim, era como se fosse uma pessoa completamente diferente. Ela imediatamente vai até ele, mas ele se mostra surpreso, se virando e correndo. Dorothy se pergunta por que ele está chorando sozinho, mas então ela lembra do passado de Ethan. Ele é o filho do Duque Bronte, e nascido fora do casamento. Ethan Bronte não é permitido se matricular em Episteme, e também não pode aparecer em eventos sociais até que se torne um adulto. Ele foi escondido toda a sua vida por sua própria família por ser o filho bastardo, uma vida dolorosa. Assim que a notícia sobre a princesa descer para a costa se espalha, dezenas de convites são enviados. Ela pensou que seria apenas uma simples reunião, mas no momento em que encontra aquelas senhoras, ela sente como se estivesse cercada por dezenas de reis. Elas a tratam como uma criança, e até querem alimentá-la, com ela instantaneamente se arrependendo de ter vindo. Do nada, uma senhora elegante a chama e a convida para sua casa. A mulher era a Duquesa Bronte, ela quem convidou Dorothy. Aceitar o convite significaria que ela veria Ethan, mas então, essa também poderia ser uma chance para ajudá-lo a não escolher a escuridão. Na mansão dos Bronte, Dorothy, junto com o Duque e a Duquesa Bronte, estão jantando na sala de jantar quando de repente, Dorothy fala sobre o filho deles. O Duque conta que seu filho Jonathan está na Episteme no momento, e eles ficam em choque quando ela diz que está falando do outro filho, querendo conhecê-lo. No momento em que Dorothy diz que quer conhecer Ethan, o Duque e a Duquesa Bronte começam a sussurrar um para o outro. Sorrisos começam a se formar em seus rostos, e eles devem ter pensado que Dorothy gosta de Ethan. Após a refeição, um servo a acompanha até o jardim para ver Ethan. Quando o servo se retira, eles começam a conversar um pouco. Quando Dorothy olha fixamente para ele de repente, ele fica confuso e pergunta se há algo em seu rosto. Ela responde que tinha beleza em seu rosto, o que faz Ethan ficar vermelho como um tomate. Vendo a reação dele, Dorothy se pergunta por que ele não tem consciência de que é bonito. O Ethan que ela conheceu em sua vida anterior era mais audacioso. Ela não sabia que ele era tão diferente quando criança. Olhando para baixo com as mãos cobrindo a boca, enquanto suas bochechas ainda estão vermelhas como um tomate, ele de repente lhe diz que ela é a pessoa mais bonita que ele já conheceu na vida. E ouvir isso dele, confirma que ele ainda é o Ethan que ela conhece, o serpente de prata que pode persuadir qualquer um com palavras açucaradas. Enquanto conversava com Ethan, Dorothy descobre que ele não tem amigos e seu irmão também não quer que ele saia muito. Fora isso, nada de bom acontece quando ele sai, e é por isso que ele está tão feliz que Dorothy está o visitando. Ela então pede para ele ir ao Castelo Anastes algum dia, pois ela acha que eles serão amigos, e talvez Ethan possa viver uma vida diferente também. Cheio de felicidade, Ethan vai até ela e a beija na bochecha, a surpreendendo muito. Apesar do que Ethan mostra para ela, ela ainda pensa que existe uma chance dele não estar sendo genuíno, então ela ainda tem que ter cuidado. No castelo, Clara está ocupada planejando o que fazer no aniversário de Dorothy junto a Stefan. Ela está planejando uma surpresa, mas Stefan não acha que seja uma boa ideia. Dorothy não parece o tipo de garota que gosta de surpresas. No dia de seu aniversário, Clara prepara muitas comidas deliciosas e cumprimenta a Dorothy animada. Pouco depois, Clara implora para ela sair, já que o tempo está bom, e nem mesmo o tempo nublado pode impedi-la de executar seu plano. Dorothy sabe muito bem que suas palavras são ensaiadas, mas ainda pega a concha que Clara aponta. Por um momento, ela pensa que talvez haja um presente debaixo dela, mas ao olhar em volta, Clara já não estava mais lá. De repente, um homem vestido de leão se aproxima dela. Dorothy é esperta demais para não adivinhar que é Stefan, mesmo estando perplexa com seu rugido sem vida. Ainda assim, só por fazer isso por ela Stefan é adorável. Em sua mente, ela quer pará-lo mais se lembra de como usou a capa do poderoso Leão Léo para esconder o livro real que estava lendo. Com uma expressão constrangida, ela entra na brincadeira, considerando isso como sua boa ação do dia. Stefan ruge novamente, e agora ela está considerando que talvez ela devesse esquecer de ser boa, mas ele só está fazendo o seu trabalho, então ela lhe dá as conchas que pegou, dizendo para ele colocá-las no bolso. Ela se pergunta por que um leão teria um bolso, já que não é um canguru, mas então se lembra de como Clara costura bolsos em quase tudo.
De repente, ela pergunta se o leão está ali por causa de seu aniversário. Stefan se ajoelha e bate no ombro dela, lhe desejando feliz aniversário com outro rugido. A cena é um pouco embaraçosa, mas ela sorri e expressa sua gratidão. Pela primeira vez, ela sabe como é ter alguém que faça um esforço a mais por ela. Stefan então se aproxima e a levanta. Ela nunca pensou que estaria nos braços de um leal cavaleiro de rei. Em sua vida passada, ela desdenhou da lealdade de Stefan até a morte, menosprezando o cavaleiro socialmente inábil e que veio de origens humildes como mercenário. Só agora ela começa a vê-lo com uma nova luz, um cavaleiro incansável, diligente e perseverante que supera todos os obstáculos, inclusive suas raízes. Bem diferente dela, que tomava o caminho mais tortuoso a cada virada. Ele andou reto em direção aos seus objetivos. Distraidamente, ela diz que ele sempre foi uma pessoa corajosa e extraordinária, mas Stefan corrige, dizendo que ele é um leão, não uma pessoa, o que faz Dorothy rir sinceramente pela primeira vez. Quando começa a chover, Stefan corre para o castelo, mas se recusa a entrar apenas para manter a fantasia dela viva. Stefan não fala muito, mas ele também é adorável. Pouco depois, Dorothy recebe uma carta de rei, mas não está interessada em abri-la. Quando Stefan entra, Clara sussurra algo que o deixa orgulhoso e feliz. Dorothy sabe que os dois pensam que ela caiu completamente na brincadeira, e então ela apenas entra na brincadeira, dizendo a ele que encontrou o poderoso leão na praia mais cedo. No entanto, sua expressão orgulhosa desaparece num piscar de olhos quando ela pergunta pelo seu presente. Clara se afasta, o deixando sozinho, todo suado enquanto pensa em algo para dizer. De repente, Dorothy exclama que quer aprender esgrima para se proteger do perigo. Ela tem evitado espadas, com medo que isso acabe em tragédia e mais dor, mas nesse dia ela percebe que pessoas boas também precisam ser fortes, e que a espada não determina o bem ou o mal de uma pessoa. Alguns meses depois, Dorothy começa a aprender esgrima, mas fica bastante frustrada que Stefan não a deixa usar uma espada de verdade. De repente, ela sente a presença de alguém atrás dela, então ela gira sua espada de madeira apenas para encontrar Ethan. Ela percebe que nunca viu Ethan empunhar uma espada no passado, mas ele tinha inúmeros soldados que desembainhavam suas espadas em seu nome. De repente, Ethan limpa o suor do rosto dela, mas percebendo o quão constrangedor aquilo era, ela se afasta e se limpa. Depois Ethan agarra sua mão, esperando que ela possa mostrar a ele os arredores, já que ele lhe deu um tour por sua mansão na última vez. Ela percebe que sua mão está suada do treino, então pede para tomar um banho primeiro. Então, o atrevido Ethan sugere que talvez possam começar o passeio no banheiro. Se comporta, garoto, você ainda é um frango. Pouco depois, Dorothy lhe mostra seu quarto primeiro, e é mais vazio que o extravagante e luxuoso quarto de sua vida passada. Ela se desfez das bugigangas caras, mas sem sentido, pois percebeu que coisas luxuosas são insignificantes. De repente, Ethan traz uma joia muito valiosa como presente para ela, pensando que isso pode fazê-la feliz, mas ela recusa a aceitar. Afinal, eles acabaram de se conhecer, e esse tipo de trinco deve ser dado apenas a alguém muito especial para ele. Ethan realmente a vê como alguém muito especial, e se empolgou por ter alguém o visitando pela primeira vez. Ele então se desculpa por ser um fardo para ela. Mas Dorothy não liga, ela está bem ciente de que ele tem um talento especial em sobrecarregar os outros. De repente, Ethan percebe uma carta do Palácio Real, mas a garota diz que não é nada importante, pensando que só continha as muitas lamúrias de seu irmão em Episteme. Se apenas a mesma oportunidade fosse concedida a ela, a garota nunca desperdiçaria. Coitado do rei, o garoto não pode vencer. Antes de deixarem o quarto, Ethan aponta algo na gaveta que não parece vir do Palácio Real. Ela então empurra para dentro da gaveta, dizendo que é um presente, e que ele não deveria se importar. Ele muda de assunto, propondo-lhe dar um lenço na próxima vez. Ethan dá uma última olhada com uma expressão sombria no rosto, e pelo visto essa criança é realmente perigosa. No jantar, todos estão muito abatidos. Acontece que uma doença mortal está se espalhando e já matou muitas pessoas. Embora seja curável, o custo do remédio é muito caro para a maioria das pessoas. Dorothy não quer retornar ao Palácio Real ainda, e além disso, ela percebe que essa é a oportunidade perfeita para fazer o bem. 2 semanas depois, a epidemia começa a diminuir, e as vilas impactadas pela doença retornam à vitalidade, tudo graças à riqueza e posição de Dorothy. Mas ela ainda duvida de si mesma, e se era realmente uma boa ação usar tanta riqueza. De repente, um servo entra com um saco de batatas, dizendo que alguém deixou para eles como forma de agradecimento por encerrar a epidemia. Ethan sorri, dizendo que todos que experimentaram sua bondade a lembrarão como uma pessoa genuinamente boa. Olhando para as batatas, ela percebe que essa é a primeira vez que vê alguém expressar gratidão por sua boa ação. 3 anos depois, Dorothy ainda está sob o treinamento de Stefan em esgrima.
Ela está muito frustrada que não consegue derrubar sua postura arrogante, nem muito menos vencê-lo. De repente, ela encontra uma abertura quando Clara os distrai. No entanto, Stefan simplesmente para seu ataque com a mão nua. Há um longo caminho a percorrer Dorothy. Enquanto isso, em Episteme, seu irmão está triste porque Dorothy não respondeu suas cartas em 3 anos. Tion dá tapinhas no ombro dele dizendo para não se preocupar, mas ele mesmo sabe que quando se separaram, ele não esperava que ficassem afastados por tanto tempo. Então ele aconselha a Rei a tirar uma folga durante as férias para vê-la. O humor de Rei se ilumina, repentinamente enquanto ele sai feliz. O garoto realmente tem as intenções mais puras, mas com certeza Dorothy não apreciará sua presença. Quando Dorothy está no banho, Clara informa que faz 3 anos desde o fim da epidemia, mas as pessoas ainda continuam expressando gratidão com vegetais. Dorothy então se lembra que viu o menino que entregou os vegetais. Ela queria convidá-lo para jantar, mas ele sempre fugia. Pouco depois, Dorothy recebe outra carta de Rei, mas percebe que a outra é destinada a Stefan. Quando perguntada sobre o que diz, Stefan responde que é sobre o exame de promoção da Ordem, uma oportunidade para ele subir para uma posição mais alta na cavalaria. Clara está feliz por ele, mas Dorothy parece entristecida com a ideia dele partir. Quando ela lê por si mesma, descobre que a data do exame está se aproximando rapidamente, então ele tem que partir esta semana. Além disso, o escrito diz que não há planos para uma substituição, o que significa que Dorothy não terá mais um cavaleiro guardião para sua segurança e proteção. Enquanto Clara se despede, Dorothy expressa sua felicidade por ele aproveitar essa oportunidade, acreditando que ele passará no exame com certeza. Ela sabe que foi um fardo ele guardá-la por tanto tempo, já que ele se ausentou de fazer feitos grandiosos, então, ela quer lhe dar uma despedida adequada, mesmo que o tempo juntos tenha sido bastante curto, eles se aproximaram bastante um do outro. Portanto, como último pedido, ela pede para ele ficar mais um dia. Stefan se ajoelha com um só joelho e segura sua mão, garantindo que ele pertence a ela como um cavaleiro guardião, cuja principal missão e dever é mantê-la segura. Percebendo que ela tem estado cercada por tolos que insistem em desistir de ganhos para escolher perdas, Stefan sorri, respondendo que está apenas seguindo seu coração. Ele sempre foi assim, em sua vida passada, ele era um homem que tomava decisões tolas com honestidade e justiça, e com isso, ela salta para abraçá-lo. No fundo, ela não se importa de ser chamada de egoísta, ao contrário, ela é bastante grata a ele por escolher a Dorothy Milaneire, e Stefan realmente parece um irmão mais velho para ela. Na cidade, Stefan acompanha a Dorothy para ajudar pessoas necessitadas, mas eles se deparam com uma placa que diz que é uma competição de esgrima amadora. Stefan lança um olhar para ela, enquanto ela o convence rapidamente a se registrar. Na área de registro, a pessoa responsável subestima as capacidades de Dorothy, apenas porque ela é uma criança. Mas Dorothy rebate, até que o sujeito se irrita e grita com ela. De repente, Stefan puxa sua espada e a crava na mesa, ordenando que ele siga as regras. Assim, a pessoa treme de medo e entrega a inscrição. Quando estão prestes a voltar, ouvem um barulho vindo de alguém. Se descobre que Jonathan, irmão de Ethan, está o repreendendo publicamente por não fazer as coisas direito. Ele de repente dá um tapa nele, por ter estragado o presente que era para a mãe deles. Enquanto Ethan recolhe os pedaços quebrados, ele se encolhe ao se machucar. Jonathan ainda quer dar outro tapa nele, quando de repente, Dorothy o impede, ajudando Ethan a se levantar. Se a garota ainda fosse uma tirana, ele estaria morto agora. Logo depois, Dorothy agarra seu braço, perguntando se essa situação acontece com frequência. E sim, claramente acontece, então Ethan pergunta se pode ficar com ela até que seu irmão se acalme um pouco, e Dorothy não pode deixar de notar que ele seu rosto. Quando voltam para o castelo, Rei já está lá para dar as boas-vindas a Dorothy de volta, com Tion também estando por perto. Dorothy não consegue acreditar que Tion se juntou a Rei para visitá-la, então ela arrasta seu irmão para um quarto e bate a porta, perguntando por que ele trouxe Tion com ele. A razão pela qual ela deixou o Palácio Real era esquecer de tudo e viver uma nova vida. A presença de Tion no castelo só significa um tormento para ela, derrotando todo o propósito de sua partida. Rei explica que ele pensou que eles poderiam brincar juntos no castelo, mas Dorothy o interrompe, dizendo que ele não considerou seus sentimentos ou sequer pediu sua permissão. Rei olha para baixo e gagueja para dizer mais, mas Dorothy se irrita, enfatizando que a visita surpresa deles era um desastre. Ela então ordena que ele vá embora imediatamente. Mesmo que ele esteja magoado e chorando que suas esperanças foram destruídas bem no momento em que se encontraram, e depois de 3 anos. Ela não suporta mais ser a vilã da situação, então decide deixar o quarto, mas se depara com Tion, que claramente vê que ela não está bem. Então, ela foge dele. Ela só queria que ele visse o melhor dela, não deveria ser difícil.
Embora ela não seja mais uma tirana, ainda age mal com as pessoas que são boas para ela. Dorothy começa a questionar por que ele de repente agarra sua mão agora, quando ela esperou uma vida inteira para ele estender a mão para ela. Ela quer olhar para trás, mas não consegue se obrigar a fazer isso. Ela não merece olhar para ele. Tion se desculpa por visitá-la de repente sem avisar. Ele entende que ela está chateada com sua presença quando ele nem mesmo faz parte da família real, mas ele só queria vê-la novamente. Depois de ver ela partir há 3 anos, ele tem estado preocupado com ela, então ele contou a Rei para ir junto também. Ele pergunta se ela está desconfortável com a presença dele, e Dorothy responde que não, mas ele também percebe que ela sempre faz aquele olhar sombrio no rosto sempre que o vê. Então ele se ajoelha, ainda não soltando a mão dela, esperando que eles possam se dar bem. O pensamento deles se dando bem envia uma dor em seu coração. Ela se lembra de como implorou para ele não deixá-la, e tudo o que ela sempre quis foi que eles se dessem bem juntos. Ela já deve ter dito essas exatas palavras para ele centenas de vezes, mas agora ele que está as repetindo para ela. De repente, Ethan se aproxima dele, pedindo por remédio. Isso dá a ela uma oportunidade de se afastar um pouco de Tion. Antes de irem embora, Ethan lança um olhar para Tion enquanto ele olha para os dois. Na outra sala, Dorothy percebe como foi tola por fugir quando tudo o que Tion pediu foi para se darem bem. À medida que Ethan se aproxima dela, ele diz que é ela que precisa de remédio, já que parecia pior que ele. Ele se inclina para mais perto, e ousadamente confessa que gosta dela. Dorothy fica chocada por um momento, mas percebe que ele está mentindo de novo e manda ele parar, pois aquilo não era engraçado, o jogando para fora do quarto. Fora do quarto, Ethan acha que as reações dela são estranhas, e quando ele vê Tion, ele se aproxima confiantemente e se apresenta. Ele até mente sobre como Dorothy aplicou o remédio nele ela mesma, com Tion ficando sem palavras, pensando em algo. Depois de se apresentar, ele se aproxima da maçaneta, mas Ethan impede, dizendo que Dorothy quer descansar um pouco. Tion não pode deixar de perguntar se ele é próximo dela, e então, ele responde que eles são próximos o suficiente para se verem pelo menos uma vez por semana, insinuando quão azarada é a situação de Tion. Eles se encaram por um tempo, incapazes de piscar ou desviar o olhar, nem mesmo por um segundo. Mas então, Ethan dá um sorriso e se curva para se desculpar. No quarto, Dorothy continua sabotando todo o seu progresso. De repente, alguém bate na porta, e com uma resposta silenciosa, ela pensa que é Tion. Mas ao abrir a porta, ela vê Stefan, parado na frente dela. É fofo como Dorothy bate no sofá, pedindo que ele se sente. Um silêncio ensurdecedor envolve a sala por um momento, então, ela pergunta se ele pode lhe emprestar seus ouvidos por um segundo, o que ele prontamente concorda. Ela então lhe conta sobre um pesadelo terrível, onde a pessoa que ela amava não gostava dela, e na verdade, a odiava tanto que acabou se enforcando em seu quarto. Durante todo esse tempo ela tem pensado que talvez seja uma má pessoa desde o início, desde que ela nasceu, matando sua mãe, com o pensamento de Alice morrendo depois de dar à luz a ela criando um grande impacto na menina enquanto crescia. Assim, ela pensa que talvez não possa ser amada e que está destinada a ser uma má pessoa, não importa o que faça. Às vezes, a assusta pensar que pode haver apenas maldade nas raízes da princesa do Império. Mas de repente, Stefan a puxa para perto e a abraça com força, acariciando suas costas e dizendo que ela é uma boa criança. Em sua mente, ela o agradece do fundo do coração, e agora lamenta profundamente tê-lo matado em sua vida passada. Nessa vida, ela realmente quer ser boa. Enquanto isso, Clara procura por Dorothy, e ela se depara com Rei, que estava sentado no chão chorando muito. Rei olha para baixo, pensando que Dorothy o odeia muito, o que bem, é verdade. Ele estava apenas preocupado com ela, por estar sozinha por todos esses anos. Ele tem esperado por este dia bem antes das férias começarem, e agora nada está indo bem. Talvez ele seja apenas um tolo aos olhos de Dorothy. Clara discorda que ele é um tolo, já que ele está matriculado na instituição mais prestigiada de todo o Império. Então Rei confessa que ficou em 80º lugar nos últimos exames, 80 de 100 alunos. Ele só queria que ela gostasse dele, mas já não sabe o que fazer. Por conta disso, ele pensa em fazer o que Dorothy gosta, ainda esperando fazer ela ter orgulho dele. Clara então aponta que Dorothy gosta de esgrima e que havia uma competição se aproximando em poucos dias. Ele pensa que se vencer essa competição, Dorothy definitivamente veria seu valor. Quando Tion se encontra com Rei, ele se culpa por ter vindo, pensando que ela estava de mau humor por causa dele. Ele enfatiza em como ele não é da família real, e nem sequer era próximo dela, quando de repente, ele vê o lenço que ofereceu quando ela chorou na primeira vez que se encontraram. Ele tinha certeza que ela o tinha jogado fora. Mais tarde, naquela noite, Dorothy sai para a varanda, incapaz de dormir porque sabe que Tion está por perto. Segurando o lenço na mão, ela pensa que talvez devesse devolvê-lo.
Nós vamos ficando por aqui, mas se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Princesa Tirana. Obrigado por assistir e até amanhã.